Olá, queridos, graça e paz. Estou passando por aqui, Nivaldo Abreu, para trazer mais uma palavrinha hoje. Hoje eu quero falar especificamente da Raíssa Leal. Quem é Raíssa Leal? Raíssa Leal é uma skatista de 16 anos que, após conquistar sua medalha lá na Olimpíada da França, por conta daquilo que ela viu no início, na abertura da Olimpíada, a Santa Ceia do Senhor sendo profanada, ela fez um gesto em Libras, dizendo e afirmando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por este gesto ela está na iminência de perder a sua medalha. Porém, eu quero dizer para a Raíssa que ela ganhou a minha admiração, e eu vou estar orando por ela. Talvez você que está me ouvindo dizer, quem é você para falar isso? Eu sou um cara que não me calo. Pode duas ou três pessoas falar, mas duas ou três pessoas vão ouvir que alguém se manifestou favorável a Deus, a Cristo, contra tudo isso que está acontecendo. Então eu quero dizer que a Raíssa, apenas com 16 anos, está no meio de delegações de pessoas já bem experientes no meio esportivo, pessoas, medalhistas inclusive ditos cristãos, que nenhum deles teve a coragem que ela teve, porque a maioria deles visa a fama, e não a sua fé. E ela, eu estou assim impressionado com o caráter dessa menina, com a coragem dela de defender Cristo, sabendo do risco que ela corre, Mas Raíssa, você pode até perder uma medalha, mas você não vai perder com certeza a tua fé. Você vai ganhar muito, mas muito mais, eu tenho certeza disso. Você vai ganhar muito, mas muito mais do que apenas uma medalha. Você vai ganhar o respeito. Eu tenho certeza que o Brasil vai te admirar e muito ainda por esse gesto. E eu espero que isso seja um exemplo para a comunidade cristã, não só no Brasil, mas no mundo, Porque eu tenho sido repetitivo aqui, queridos, não importa, eu já disse para vocês que eu preciso falar a verdade, se eu sou repetitivo é porque eu preciso inculcar na cabeça das pessoas. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não quero me envolver com isso, eu não falei nada porque eu não quero me envolver com isso, não me envolvo com política ou com isso, com aquilo. Só que, aquilo que eu sempre falo, queridos, quando o bem se cala, o mal cresce. E o mal cresce por isso, porque você fica dizendo, eu não vou me envolver. Sabe por que você não se envolve, querido? Vou te explicar por quê. Não é por outra coisa, não. É porque dá trabalho, porque você tem medo de ser perseguido, tem medo de ser criticado, você quer fazer a política da boa vizinhança. Eu estou aqui criticando, queridos. Se as pessoas quiserem me agradecer, amém. Mas se não agradecerem também, amém. Porque o que importa para mim é aquilo que Deus vê e aquilo que Deus pensa. E eu estou aqui com uma missão, defender o meu Deus, defender o meu Cristo, aquele que foi o autor e consumador da minha fé, aquele que levou sobre si todos os meus pecados, Então é esse Deus que eu defendo. E como cristão eu tenho a obrigação como cristão de defender a minha fé e de defender aqueles, como a Raíssa, que sai em defesa da fé. Ela não está sozinha, eu tenho certeza que não é apenas eu que estou pensando assim, tem muita gente pensando. Eu esperava mais, claro, com certeza, a gente esperava mais uma reação maior, mas eu quero dizer para a Raíssa que eu vou estar orando por você e que você ganhou muito mais do que uma medalha hoje. Você ganhou a admiração de uma nação, você pode ficar certa disso. Não se preocupe com a medalha, mas se preocupe com a sua coroa lá no céu. Que Deus te abençoe. Ainda tem o Chumbinho também, que já começou também, porque o Chumbinho é surfista e as suas pranchas elas são customizadas, elas são pintadas. E ele tem uma das pranchas dele está com a imagem do Cristo Redentor e ele não pode usar, ele vai ter que pintar essa prancha porque não pode usar qualquer tipo de símbolo religioso, não pode, gesto ou símbolo religioso. Eles podem sim usar, para profanar, isso não tem problema, isso você pode fazer a Santa Ceia, fazer aquele absurdo que foi feito lá, isso pode, e aí eles vêm, é lógico, eles vão justificar e continuam justificando o que é injustificável. Eles podem dizer que não tem nada a ver com a Santa Ceia, que não tinha a intenção de ofender, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: qual o significado? Você está falando de Olimpíada, há necessidade com tantas coisas, cara. É a mesma coisa que o carnaval, que eu sempre digo: há tantas coisas para você fazer, para você colocar, você precisa usar a religião. Sabe o que é que isso mostra para mim? É que esses caras, na realidade, eles eles estão combatendo um Deus que eles sabem que existe. Eles sabem, porque ninguém vai combater algo que não existe.
Se eles estão combatendo esse Deus, é porque eles têm a convicção de que ele existe, né? E eles estão querendo, de uma certa maneira, fazer com que as pessoas desacreditem nesse Deus, mas não vão conseguir, né? Não vão conseguir, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e ela se renova a cada manhã. Então, meus parabéns àqueles que se manifestaram contra tudo isso, aqueles que tiveram voz, aqueles que se colocaram, né, como instrumento nas mãos de Deus, né, e que aproveitaram, essa menina aproveitou câmeras que estavam transmitindo para o mundo, né, ela passou uma mensagem para o mundo de fé, de esperança e de caráter. Parabéns, Raíssa, você tem todo a minha admiração e o meu joelho no chão orando por você. Tá? Posso não ser muita coisa, como muitas pessoas podem pensar. Quem é o Nivaldo? Sou um cara que tem coragem de falar a verdade, que não me acovardo diante de situações, porque se eu tiver que ser perseguido pelo Evangelho, a palavra já me orientou, já falou que isso poderia acontecer, e eis-me aqui, queridos. Evangelho não é mamão com açúcar, não. É essa coisa que a gente prega aí, de olha, vem, que é fácil, que é não, não é não, querido. Isso aí é para pessoas que gostam de festa. Evangelho é outra coisa. Evangelho é trabalho. Evangelho é luta. Evangelho é risco. Evangelho, queridos, é coragem, é perseverar na coragem de levantar a bandeira de Cristo, mesmo em meio a perseguições. E hoje, inclusive, queridos, eu estava preparando meu sermão aqui para amanhã na rádio e eu falava sobre isso, sobre fim do tempo, sobre perseguição, sobre aquilo que ia acontecer, aquilo que são coisas que a gente começa a perceber que estão acontecendo. Não é adivinhar o fim do mundo, mas é usar a própria palavra, né, que vai nos orientando e vai nos mostrando o que está acontecendo. Raíssa, querida, parabéns. Deus te abençoe, você e toda a tua família, né, os teus pais que te criaram, e eu tenho certeza que te criaram muito bem, com um caráter muito bonito, muito lindo. Pessoas que eu admiro pessoas que têm coragem, né, de expor os seus sentimentos, independente das circunstâncias, mesmo sabendo que podem perder alguma coisa material. Mas você ganhou o respeito, tenho certeza, da nação brasileira. Que Deus te abençoe.